A narrativa, aflição compensatória. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 10. Havia uma certa obrigação moral na glória de Paulo, ainda que não fosse conveniente. Este versículo expressa a compulsão de Paulo. É necessário que me glorie. A repulsão, ainda que não convém. E o impulso, passarei as visões e revelações do Senhor. O apóstolo objetivou-se com o propósito de defender suas visões e revelações, à vista dos falsos êxtases dos falsos mestres. Sua visão era: pessoal, conheço um homem, cristã, em Cristo, portanto, não pertencente ao judaísmo ou paganismo, histórica, há 14 anos, portanto, com data histórica, não uma ficção, misteriosa, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Estática, foi arrebatado até o terceiro céu. Revelatória, ouviu palavras inefáveis. Inextinguível, foi-me posto um espinho na carne. As ideias aqui são duas principalmente. Primeiro, se Paulo deseja gloriar-se mais, não seria nécio, pois ele falava a verdade. Segundo, ele os poupou de uma exibição mais detalhada dos seus privilégios especiais, temendo que alguém pudesse estimá-lo acima do que visse ou ouvisse dele. Confira o versículo 6. Paulo não tinha desejo de se tornar um super-homem, nem de encorajar uma adoração de homens, ainda que heróis. Se tivermos sensibilidade, deveríamos ler essa passagem com certa reverência, devido ao fato de que nela Paulo mostra o seu coração e ao mesmo tempo nos mostra a sua glória e a sua dor. Contra sua vontade, ainda está dando a conhecer suas credenciais e nos relata uma experiência diante da qual só podemos nos maravilhar e nem sequer tentar sondar. Da maneira mais estranha, parece estar fora de si mesmo, observando-se. Conheço um homem. O homem é ele mesmo. Entretanto, pode olhar o que teve essa surpreendente experiência com uma espécie de objetividade enigmática, assombrado de que tivesse ocorrido a ele. Para o místico, o grande fim de toda experiência religiosa é a visão de Deus, e até para além dela, a união com Deus. Sempre buscou um momento maravilhoso, no qual aquele que vê e aquele que é visto se tornem um. Em suas tradições, os judeus diziam que 4 rabinos tinham tido visões de Deus. O primeiro havia visto a glória de Deus e morreu. O segundo ficou louco. O terceiro castrou-se. Quer dizer que, apesar da visão, se converteu num herege e arruinou o jardim da verdade. Apenas um subiu em paz e retornou em paz. Não podemos nem pensar o que aconteceu a Paulo. Não precisamos criar teorias sobre o número de céus existentes, pelo fato de que Paulo menciona o terceiro céu. Simplesmente quer dizer que seu espírito se elevou a um êxtase e a uma cercania com Deus impossível de ultrapassar. A palavra paraíso provém de um termo persa que significa jardim amuralhado. Quando um rei persa desejava conferir uma honra muito especial a alguém que apreciava, o fazia acompanhante em seu jardim e lhe dava o direito de caminhar pelos jardins com ele numa relação próxima e íntima. Nesta experiência, como nunca antes e nunca depois, Paulo tinha acompanhado a Deus. Moody declara uma perspectiva também plausível, admissível. E depois da glória, chega a dor. A palavra pode significar aguilhão ou espinho, mas o mais provável é que queira dizer estaca. Empalava-se alguns criminosos numa estaca pontiaguda. Paulo sentia que em seu corpo se retorcia algo semelhante. Mas então, o que era esse aguilhão na carne? Deram-se muitas respostas a essa pergunta. Primeiro, podemos considerar aquelas que foram sustentadas por homens eruditos, mas que em face das evidências devemos descartar. Primeiro,
Tem-se dito que significava tentações espirituais, a tentação da dúvida, evitar os deveres da vida apostólica, ou o remorso da consciência quando ele sucumbia às tentações. Esse era o ponto de vista de Calvino. Segundo, outro significado é o da oposição e perseguição que Paulo teve que sofrer, a batalha constante com aqueles que não estavam de acordo com ele e tentavam destruir o seu trabalho. Esse era o ponto de vista de Lutero. Também tem-se dito que significam as tentações carnais. Quando os monges e os ermitões se encerravam em seus monastérios e celas, encontravam que o sexo era o último instinto que podiam reprimir. Com seus ideais ascéticos, desejavam eliminá-lo, mas não podiam, porque os obcecava. Sustentou-se que Paulo era assim. Este é o ponto de vista católico romano que existe ainda hoje, não aceito pela Igreja Protestante, pois Paulo defendia sua posição celibatária como dom de Deus. William Barclay diz que nenhuma dessas soluções pode ser correta por essas 3 razões. Primeiro, a mesma palavra estaca indica uma dor quase selvagem. Segundo, a imagem que temos diante de nós é um quadro de sofrimento físico. Terceiro, qualquer que fosse o aguilhão, era intermitente, porque apesar de que às vezes prostrava Paulo, não o separava totalmente da sua tarefa. Portanto, consideremos as outras respostas sugeridas.